Olá, pessoal do Seminário Teológico Ebenezer. Eu estou aproveitando esse tempo de reclusão, de estarmos distantes, para colocar, sempre que possível, um pensamento para vocês aqui. Me surpreendeu imaginar que a situação que nós nos encontramos, de estarmos sem poder fazer reuniões com outras pessoas, estar juntos com outras pessoas, isso constitui quase um sistema, uma prisão, né? De pensar assim. E me ocorreu quando Paulo esteve preso, na verdade no seu último aprisionamento, mencionado aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele escreveu a carta, e no finzinho da carta, naquele último apelo para o Timóteo, disse: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de capa. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Eu acho surpreendente esse pequeno detalhe histórico aqui. Paulo, na verdade, na última carta dele, no que a gente chama, 2 Timóteo, é o que a gente chama o testamento literário de Paulo, ele tem esse interesse que o Timóteo trouxesse os livros, os pergaminhos, né? Os livros que ele tinha deixado lá nessa outra casa, talvez pela forma como ele foi preso e foi levado para Roma. Esses livros, esses pergaminhos estavam lá. Os livros eram escritos em papiro, e os pergaminhos provavelmente, lógico, em membrana, em animal, em material que é couro, que pode ser raspado, provavelmente é o rascunho. Então os rascunhos e as obras que ele estava já desenvolvendo, os livros e pergaminhos. E eu fico pensando, mas Paulo, você está preso, você está para ser julgado por Roma, talvez até para ser condenado, por que está querendo livro e pergaminho? Então, acho que é bom a gente pensar isso nesse momento também. Estamos impedidos de ir e vir, né? Tem que ficar um pouco mais restrito, um pouco mais parado. Como Paulo, ele estava impedido de ir para lá e para cá. O que fazer? Ele pensou, vamos pensar nos livros e nos pergaminhos. E na verdade é assim que Paulo terminou seus dias. Ele vai ser morto, certamente por Nero, conforme a gente sabe na história, mas até o fim dos seus dias ele estava vivo, ele estava ativo, ele estava trabalhando quanto podia pelo Evangelho, e os livros e pergaminhos davam a ele essa dinâmica. Então eu vou dizer, nós não estamos presos como Paulo, daqui a pouco esse momento vai passar, mas talvez uma sugestão que esse texto nos dá justamente é essa. Vamos aos nossos livros, vamos aos nossos pergaminhos. Então, se eu posso dar uma sugestão para você nesse tempo de Covid-19, nesse tempo dessa parada de atividades, leia um evangelho. Escolhe um dos 4 evangelhos, faz uma leitura cuidadosa, longa, saborosa, como faz tempo que você não consegue fazer. Às vezes os afazeres são tantos, né? Então, em vez de ficar, às vezes, planejando uma coisa ou outra que não dá para fazer, vá a uma leitura do evangelho. Ou então, uma segunda ideia, pega um autor bom, um autor que tem uma variedade de pensamento legal, e leia esse autor. Eu sugiro que você pegue, por exemplo, um cara como C.S. Lewis. Tem livros dele na internet, tem livros disponíveis por vários meios. Leia um pouco da obra dele. Ele tem teologia, ele tem literatura, ele tem uma mescla das coisas, e vai ser enriquecedor para você. E talvez uma sugestão também, se você quer aproveitar para ter desenvolver alguma coisa nesse tempo que tudo está meio parado, faz um estudo bíblico por dia. Pega uma palavra da Bíblia, vai na sua concordância bíblica, vê todas as vezes que ela aparece. Às vezes tem concordâncias eletrônicas, mas você checa uma por uma na sua Bíblia, não fica só olhando na tela, não. E aí você faz um estudo bíblico. Ou seja, no momento de estar recluso, fechado, vai para os livros e pergaminhos. Essa é a sugestão que o Paulo deu na época dele. Acho que vale para nós também, tá bom? Fique com Deus, aproveite o tempo que você está ganhando. Como diz Paulo aos Efésios, resgatando o tempo, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus, tá bom? Fique com Deus, até mais.